pessoal, beleza? Então, temos mais um vídeo dando continuidade ao conteúdo de Revolução Industrial, no qual a gente vai falar nesse vídeo sobre os movimentos da classe operária, o movimento ludita primeiro e depois o movimento do cartismo, tá? Então vamos lá, pessoal. Por que esses movimentos aconteceram? Basicamente, eles reivindicavam as péssimas condições de trabalho a qual os trabalhadores se encontravam naquela época, jornadas intensas de trabalho e a má remuneração. Então, eram reivindicações nesse contexto, tá? Professora, tiveram sucesso esses movimentos? A gente vai ver que não, tá? Simplesmente morreram, beleza? Vamos ver, então, agora. Movimento ludita aconteceu por volta de 1811 até mais ou menos 1812, tá? O que era, professora? Eram os trabalhadores contrários aos avanços tecnológicos, basicamente isso, ou seja, eram contrários a quê? A substituição de homens por máquinas. Então, o movimento ludita ele pode ser considerado o primeiro movimento reivindicatório da classe operária, tá? Que reivindicava melhores condições de trabalho, porém, ainda tem autores que consideram o cartismo como o primeiro movimento de fato, tá? Mas não é errado falar que o ludismo foi o primeiro, ok? Então, basicamente, se acredita que Ned Ludd, um trabalhador inglês, né, quebrou as máquinas de seu patrão e aí se deu início, pegou a fama, digamos assim, e se deu início ao movimento ludita. A gente pode falar até que viralizou na época, né? Então, por que eu diria que viralizou? Porque os trabalhadores ali que faziam parte do movimento ludita, o que eles faziam, pessoal? Eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, tá? Então, eles começaram a replicar o que se ouvia falar na época, beleza? Ficaram conhecidos, então, como os quebradores de máquinas. Hoje em dia, quando a gente fala que uma pessoa ela é ludita, a gente quer dizer que essa pessoa ela se opõe a novas tecnologias. Até a gente pode falar sobre neoludismo, tá? Eu vi algumas questões trazendo isso. É o mesmo pensamento do ludismo, tá, pessoal? Só que é o quê? É um movimento político que se opõe ao desenvolvimento tecnológico. Então, se vocês verem alguma questão falando sobre neoludismo, sim, é sobre o ludismo, mas é no sentido de movimento político oposto ao desenvolvimento tecnológico, tá? Então, como é que ele perdeu a sua força, professor? Ele perdeu a sua força com o surgimento dos primeiros sindicatos na Inglaterra, beleza? Chamado Trade Unions, tá? E a partir daí não se ouve falar mais em ludismo. O cartismo, aonde que ele entra? Ele entra lá por volta de 1830, 1840. Ele reivindicava o quê? Melhores condições de trabalho. Todos os dois movimentos reivindicavam isso também, tá? A sua origem, por que cartismo? Porque foi uma carta, tá? Que um líder radical escreveu naquela época, em maio de 1838, tá? Ele era chamado William Lovett, beleza? E essa carta ficou conhecida como Carta do Povo para quem? Na época para o parlamento inglês. O que essa carta reivindicava? Isso é muito importante vocês saberem, tá? Ela reivindicava o voto universal, então o povo queria o direito ao voto universal,
a igualdade entre os distritos eleitorais, tá? O voto secreto através de cédulas, eleição anual, eles queriam que mudasse, ou né, que eles pudessem escolher os governantes anualmente, tá? E o pagamento aos membros do parlamento, eles já reivindicavam isso, e a abolição das condições de posse para participar do parlamento. É muito importante saber dessas reivindicações que estavam nessa carta, porque isso foi, digamos ali, o marco inicial para os movimentos que vão surgir depois, tá? Então, essa carta ela foi rejeitada, o movimento simplesmente foi esmagado pelo parlamento, tá? Não tinha força nenhuma. Por volta de 1848, 500 mil trabalhadores tentaram se mobilizar, tá? Mas houve uma tempestade lá que, né, a Grã-Bretanha ficou coberta por ela e estragou totalmente a organização. Não foi possível realizar essa paralisação, essa mobilização nessa época, tá? Após o fim do movimento, diversas leis trabalhistas foram criadas, né, para combater a exploração do trabalhador, mas também para mediar os ânimos ali, as relações entre os burgueses e os trabalhadores, tá? Basicamente foi isso, pessoal. Então, é importante vocês saberem do que se tratam esses dois movimentos, porque são movimentos bem citados em questões de Revolução Industrial, saber do que se fala, né? E são esses pontos que vocês têm que se atentar na hora de resolver as questões. Como que funcionou cada movimento, tá? A gente tem dois movimentos opostos ali praticamente, um que foi através da violência e outro que foi através da escrita, né, de uma carta que se desenvolveu ali, tá bom? Então é isso, até a próxima aula e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like aí pra gente, tá? Pode comentar, deixar suas dúvidas que a professora responde.